Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber o professor Alexandre Guida Navarro. Seja bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite. O professor Alexandre, ele é formado em História pela PUC de Campinas, depois ele seguiu no mestrado em Arqueologia na Universidade de São Paulo, depois fez o doutoramento na Universidade Autônoma do México, também no âmbito da arqueologia dos Maias e da América Central, e depois ele foi contratado pela Universidade Federal do Maranhão, onde é professor hoje e colabora também aqui com o Laboratório de Arqueologia Pública da Unicamp. Então, professor, o nosso tema é algo que encanta o público, ainda mais no ano de 2012, que justamente são os maias, esse povo misterioso da América Central e do Caribe, e que nos deixou tantas coisas, mas que nós não conhecemos tão bem. Então, a primeira pergunta que eu faria é justamente sobre esse povo maia. Que povo é esse e como nós podemos ter acesso a ele? Os maias formaram uma civilização bastante complexa entre o ano de 2000 a.C. até o 1519 d.C., com a chegada dos espanhóis. Portanto, a chegada dos espanhóis corresponde ao período do contato cultural que representa o genocídio da cultura maia. Portanto, a história maia tem aproximadamente 3.500 anos. E o auge da civilização ocorre no século VIII. E o período auge da civilização maia corresponde justamente à construção de grandes cidades na floresta tropical, cidades que são muitas vezes maiores que as cidades europeias da sua época. Estamos falando do ano de 800 depois de Cristo. Urbanismo bastante desenvolvido, sistemas hidráulicos que ligavam diferentes sistemas de captação de água dentro da cidade para o escoamento da água da chuva, sistema pelo qual os maias captavam a água da chuva para a sustentação da sua própria sociedade. Além disso, os maias desenvolveram um sistema complexo de escrita. É o único sistema fonético de escrita no continente americano antes da chegada dos espanhóis, na América pré-colombiana. Isso significa que tudo aquilo que eles escreviam poderia ser pronunciado. Além disso, os maias se desenvolveram no que hoje corresponde ao sul do México, a Península do Yucatán e alguns países da América Central, Guatemala, El Salvador, Belize e Honduras. E é interessante a gente notar que, apesar de ser uma civilização milenar, a civilização entra no processo de colapso. O colapso se dá no início do século IX e tem a ver com vários fatores sociais pelos quais os maias passaram, sobretudo a guerra, como não existiu o Império Maia. As cidades maias, elas nunca estiveram unificadas sob o comando de um único governante. Cada cidade era uma cidade-estado independente e ela era inimiga das demais. Conforme essas cidades crescem, nós temos, por exemplo, cidades como Tikal e Calakmul chegaram a ter 100 mil habitantes. Quer dizer, isso são cidades muito grandes. Que naquela época, no século VIII, IX, depois de Cristo, enquanto a Europa estava lá praticamente sem cidades, o Carlos Magno, coroado imperador nessa altura, também não tinha, era analfabeto, o próprio imperador. Você está nos dizendo que as maiores cidades do mundo estavam no continente americano, na civilização maia, que era já milenar. Sim. Então, esse desenvolvimento todo intelectual, artístico dos maias se deve a quê? E eu pergunto isso porque também nós temos uma noção de que os maias estavam muito atentos às estrelas, ao ciclo dos milênios, do passar do tempo. Então, por que e como eles desenvolveram tanto a ciência, a cultura? Sim, os maias eles tiveram um avançado sistema de escrita. Esse sistema de escrita ele foi criado a partir da observação dos astros e também a partir das escolas de escribas. Existiam escolas, muitas crianças já eram dedicadas ao estudo da escrita desde quando elas passavam pelo período da infância. Já eram dedicadas a estudar os astros e aprender a escrever. Então, portanto, existiam escolas de escribas. São sociedades hierárquicas. Nesse sentido, existiam as classes sociais, existiam camadas que estavam dedicadas à administração da cidade, camada essa de onde provinha
o governante e as demais pessoas que governavam as cidades. Existiam camadas que estavam preocupadas com a produção de materiais que eram distribuídos por toda a sociedade, sobretudo, né, realizada pelo comércio de longa distância. Existiam, portanto, né, diversos níveis sociais, e esses diversos níveis estavam preocupados com diferentes necessidades pelas quais a sociedade passava. E tudo isso ocorre porque são sociedades muito grandes. O poder dessas sociedades começam a ser segmentado, institucionalizado a partir do crescimento, né, da população. Portanto, os governantes começam, né, a utilizar essa grande população, né, para conseguir administrar as suas cidades. E esta questão que se coloca muito do fim do mundo, Sim. em 2012, qual não diria o fundamento, mas assim, da onde vem essa noção do calendário e de fim de mundo? Sim. Bom, primeiro é importante a gente comentar sobre a importância do calendário nas sociedades do mundo antigo. O calendário ele surge em qualquer sociedade do mundo antigo com uma necessidade agrícola. É importante observar as estações do ano para saber quando se deve plantar e quando se deve colher. Portanto, o calendário tem uma criação agrícola fundamental. Era essencial para essas sociedades, porque você não pode plantar em época de seca, né? Então, nesse sentido, era uma importância associada com a agricultura. Em seguida, o calendário passa a ter uma utilidade mais religiosa. As festas dedicadas às diversas divindades, elas ocorrem em meses específicos, em épocas específicas. Portanto, o calendário é um mecanismo eficiente para se controlar e organizar as festas religiosas dentro de uma sociedade. Além disso, no caso dos maias, o calendário era muito importante porque ele regulamentava as atividades sociais associadas ao sacrifício. Né? O sacrifício era uma atividade muito importante porque estava associado com a obtenção de sangue, que era ofertado às divindades. Hoje em dia pode nos parecer um pouco chocante essa imagem, mas as divindades maias, né, os deuses, eles foram concebidos dentro do líquido sanguíneo. Nesse sentido, o sangue era vital e era importante oferecer o sangue para conseguir controlar e manter o equilíbrio cósmico a partir da oferenda do sangue. E existiam várias maneiras, né? O calendário era importante porque ele regulava, inclusive, os diferentes modos de sacrifício, né? Que o mais importante deles era a retirada do coração, né? O sacrifício por cardiotequemia, que embora a gente pense que o sacrifício era realizado através da retirada do coração, não era o coração em si que eles estavam preocupados, e sim o sangue. Como o coração é o órgão, né, que bombeia a grande quantidade de sangue, o sacrifício se dava pela retirada do coração. Quer dizer, muitas sociedades antigas, Sim. como você disse, tem no sacrifício de um animal ou de um ser humano, isso em diversos continentes, ao Deus, né, o sangue. Sim. Então, isso é uma coisa bem expandida. Agora, no caso aí dos maias, essas pessoas que eram sacrificadas, elas eram do inimigo? Elas eram um inimigo? Geralmente eram os cativos de guerra, que eram capturados. Existiam guerras que eram realizadas somente para captura de prisioneiros que eram sacrificados. E existiam várias maneiras, como disse, para sacrificar o cativo de guerra. E o mais comum era a cardioctemia, né? O coração não era retirado na região do peito, na região peitoral, como a gente muitas vezes pode imaginar, porque tem a caixa torácica que protege, né? Então, o coração é muito difícil porque teria que quebrar os ossos da costela. O coração era retirado pelo intestino, né? Fazia-se uma perfuração na região abdominal e o coração era retirado pelo abdômen. Essa é uma das várias maneiras de sacrificar, né? Tinha sacrifício por degolação, inclusive crianças também foram sacrificadas, envesceramento, retirada do intestino através de lanças, flechamento. Então, o mecanismo de sacrifício era uma prática social muito rigorosa e obedecia a todo um calendário. Sim. E na área maia, né, existiram vários calendários, não só um. O principal deles eram 2 calendários. Um ritual, chamado Tzolk'in, que era composto de 13 meses de 20 dias cada, portanto, é um calendário de 260 dias. E um outro calendário... Um calendário lunar, baseado no... Isso, era um calendário
lunar, e os rituais todos eram realizados a partir desse calendário. E um calendário cívico, ou também um calendário associado à guerra e atividades da agricultura, que era um calendário formado de 18 meses por 20 dias cada. Portanto, 360 dias, com mais 5 dias, um mês formado por 5 dias. Também nós temos que levar em consideração que o calendário maia é considerado o calendário mais completo, né, já construído pelo homem, o calendário mais perfeito, digamos assim, nesse sentido. Quer dizer, eles conseguiam observar o ciclo, digamos, da rotação da Terra de Sim, maneira em diversos impressionante. planetas. Eles conheciam Marte, né, conheciam bem o movimento da Lua. E existia um terceiro calendário que era o mais importante, que é o chamado a roda calendárica. Esses dois calendários, eles estavam unidos, como se fosse uma engrenagem, eles funcionavam dessa maneira. E o primeiro dia, né, do primeiro mês do calendário ritual, juntamente com o primeiro dia do primeiro mês do calendário cívico, ele só vai se repetir em 52 anos. E aí gera um outro calendário, que é a chamada roda calendárica, que era o calendário mais importante. No fim desse ciclo, né, os maias destruíam edifícios, construíam outros, né, significa o fim de um ciclo. E aí que vem, né, o grande problema de interpretação atual. Ou seja, os maias nunca falaram em fim de mundo. Os maias falavam no fim de um ciclo calendárico. Né? Tanto é que o fim de mundo não é uma concepção que faz parte da escatologia maia, das construções míticas, cosmológicas, cosmogônicas da sociedade maia. São fins de eras. São eras fins de eras. Que sucedem. Tanto é que o ciclo, o tempo maia era cíclico, não era linear. E nesse sistema de contagem de tempo, os acontecimentos eles voltam a se repetir, portanto eles precisam de um início e de um fim. Então nós temos existe um grande equívoco, né? Os maias falaram em fim de calendário, os maias não falaram em fim de mundo, né? Não faz parte da concepção da maneira deles encararem religiosa maia. Mas por que o ano de 2012? Né? Por que fala-se tanto do fim desse ciclo nesse ano? Porque os maias contaram o mundo, né, para os maias o mundo começa no ano de 3114 a.C. E aí diversas sociedades no mundo contaram, né, o seu tempo de diferente maneira, dependendo de questões religiosas, né? Nós temos o calendário cristão, o calendário árabe, muçulmano, né? E o calendário maia conta as suas atividades a partir desse ano. Existe juntando todos esses calendários, existe um ciclo, né, um ciclo total, que é de 5.126 anos, que é a totalidade do calendário maia. Entendi. Se nós subtrairmos, né, 5.126 da era inicial, que é 3.114, nós vamos ter o ano de 2012. Chegaremos ao ponto atual. Chegaremos ao ponto atual, 21 de dezembro de 2012. É o fim de um calendário. Nós não sabemos o que viria depois, os maias não deixaram isso registrado. Possivelmente começaria a contagem, o calendário se zeraria e novamente o calendário passaria a ser contado, né, desde o início. Possivelmente isso ocorreria, mas eles não deixaram registrado essa informação. Então, agora, professor Alexandre, uma pergunta que seguramente as pessoas estão fazendo ao ouvir tantas coisas interessantes sobre os maias, é como é possível para um pesquisador brasileiro se adentrar nesse campo e, em particular, poder fazer trabalhos de campo, escavações lá no México. Quer dizer, como é que isso é possível, professor? Infelizmente, nós temos uma realidade um pouco difícil para os estudos da cultura maia no Brasil. Isso ocorre, né, em grande parte, porque a cultura maia, a história maia, a arqueologia maia, ela acaba sendo diluída, né, nos cursos de História da América. Nós não temos cursos específicos de América pré-colombiana, História da cultura maia, Arqueologia maia. Esses cursos, geralmente o tema é abordado em História da América e aí muitas vezes o curso, né, o tema acaba sendo diluído de uma maneira muito superficial. Esse é um grande problema que nós temos, que nós sofremos nas universidades brasileiras. Seria necessário revisar, né, toda a grade curricular e dar uma importância aos cursos de pré-colombiana, não só, né, não só maias, mas uma história indígena. Né, agora, a despeito disso, você é uma prova de que isso é possível. Então, um pouco como é que se consegue? Sim, nós temos, né, no Brasil nós temos vários órgãos que fomentam,
pesquisas no exterior, né, como é o caso do CNPq, da CAPES, no estado de São Paulo, a FAPEMA, né, que financia projetos de pesquisadores no exterior. No meu caso, né, eu fui contemplado com uma bolsa de doutoramento para fazer o doutoramento completo no México, uma bolsa